paz de Jesus Cristo, louvado seja o nome de Jesus Cristo mais uma vez por este momento tão precioso para as nossas vidas. Eu sou pastor Djalma e também sou formado em psicanálise clínica, o que nos dá uma certa liberdade para falarmos do assunto que vamos meditar neste momento. Hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre o assunto a cura espiritual para a ansiedade, com base no texto de Mateus, no capítulo 6, versículo 25 ao versículo de número 34, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Essa palavra é uma palavra de Jesus Cristo orientando aos seus discípulos, que cai muito bem para os nossos dias, para os nossos tempos, que é um tempo extremamente ansioso, né? Há uma atmosfera de ansiedade sobre a nossa geração. E aí, quando nós olhamos para o nosso tempo, percebemos que as inseguranças, os medos, e todos esses sentimentos, né, que têm envolvido essa atmosfera de vida, têm causado uma ansiedade. E a ansiedade em si não é um problema, porque todos nós, né, temos uma ponta de ansiedade. A ansiedade faz parte da realidade humana. O problema não está na ansiedade em si, mas quando ela se torna patológica, quando ela começa a ditar, quando ela começa a dirigir, né, a dinâmica das nossas vidas, nos tornamos ansiosos. Então, quando a ansiedade se torna uma patologia, ela precisa de tratamento. E nós vamos citar, né, clinicamente, alguns sintomas dessa ansiedade. Um deles, né, preocupações, tensões ou medos exagerados, né? A pessoa não consegue relaxar. Outro sintoma, a sensação contínua de que um desastre, uma coisa muito ruim vai acontecer a qualquer momento. Próximo sintoma, preocupações exageradas com a saúde, com o dinheiro, com a família, com o trabalho. O próximo sintoma fala sobre o medo extremo de uma determinada situação que gera uma ansiedade acentuada. Ou seja, a falta de controle sobre os pensamentos, imagens ou atitudes que se repetem independentemente da nossa vontade. E, em último lugar, o último sintoma é pavor, né, depois de uma situação muito difícil. É o que nós estamos vivendo, juntamente com todas essas outras questões. É um momento de muita tensão que tem gerado muita ansiedade na vida de tantas e tantas pessoas. Então, a cura espiritual mencionada por Jesus Cristo nesse texto é uma cura desafiadora. Por quê? Porque quando Jesus apresenta a cura espiritual,
Jesus também aponta, faz alguns apontamentos sobre situações que causam naturalmente essa ansiedade. Dentro do texto que nós lemos, tá, nós vamos compreender dentro da perspectiva de Jesus Cristo, né, alguns fatores que podem causar a ansiedade. E aí, se você puder observar comigo o capítulo 6, versículo 19 ao versículo 20, Jesus vai falar sobre o primeiro fator gerador da ansiedade, né, de uma forma natural aqui. Ele vai dizer que o desejo, né, por acumular riquezas ou coisas valiosas para a si mesmo. Quando esse desejo começa a dominar a minha vida, a sua vida, as nossas vidas, ele tende a se desenvolver gerando uma ansiedade. Olha o versículo 19 ao 20. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Quando nós nos concentramos, né, quando concentramos nossas vidas em juntarmos riquezas, bens, né, juntamente com esse trabalho, vem o medo, vem a ansiedade, vem a angústia de que alguém se aproxime de nós e leve aquilo que é nosso, roube aquilo que é nosso. Então, consequentemente, né, com essas conquistas vem a ansiedade pelo medo de sermos lesados, de sermos roubados, né, de perdermos aquilo que já adquirimos. Jesus vai falar que esse é um dos fatores que produzem, né, naturalmente a ansiedade, ou que acentua a ansiedade em nossas vidas. O segundo fator, segundo o próprio Jesus, é manter o coração em coisas que não, né, dizem diretamente respeito ao que é de Deus, mas coisas, qualquer coisa que toma o lugar de Deus, que assume o lugar de Deus na nossa vida. Quando mantemos o olhar nessas coisas, tendemos a ficar ansiosos, né? O versículo 21 ele fala assim: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, se as coisas que consideram como tesouro, elas estiverem desconectadas de Deus, fora de Deus, automaticamente o meu coração se tornará um coração ansioso, porque eu ficarei preocupado com essas coisas, vou me concentrar nessas coisas. E as coisas, ela tira a minha estabilidade emocional, porque elas mudam, elas existem hoje e amanhã não, eu posso perder as coisas. Elas podem hoje, de repente, fazer parte da minha vida e amanhã não fazer mais parte da minha vida. Então, quando eu concentro, segundo Jesus Cristo está dizendo, o meu olhar nas coisas e não em Deus, quando o meu tesouro, né, o tesouro que ocupa o lugar do meu coração são as coisas e não Deus, eu vou viver sempre preocupado, com medo de perder essas coisas. Outro fator, né, que produz a ansiedade naturalmente, segundo Jesus está dizendo aqui, são quando os meus olhos são dominados pelos desejos ou invejas, quando os meus olhos se voltam para as coisas dos outros ou coisas que eu quero ter e eu vivo fixado em adquirir essas coisas, meus olhos não conseguem se desviar dessas coisas, naturalmente dentro de mim vai crescendo uma ansiedade muito grande, uma vontade muito grande de ter aquelas coisas e automaticamente de ter às vezes até coisas que outras pessoas têm e eu não tenho, gerando em mim um sentimento de inveja e consequentemente de ansiedade por eu não conseguir ter a vida que o outro tem, ter as coisas que o outro tem, viver, né, os benefícios que outras pessoas têm. Às vezes gera uma ansiedade muito grande dentro de nós, por conta de pensarmos por que não temos, por que não podemos ter, por que não eu, né? Por que o outro. Jesus vai dizer justamente que os olhos eles acabam nos traindo, no versículo 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Então, quando os meus olhos se voltam
para aquilo que eu não posso ter, né, gera em mim uma ansiedade muito grande, porque eu vou viver em função daquilo que meus olhos veem, mas que eu não tenho, que eu não possuo. Tiago capítulo 1, versículo 12 a 15, nós separamos para ler aqui também. Ele vai falar que, capítulo 1, versículo número 12 a 15, sobre a origem do pecado, né? O que me leva a errar, o que me leva a perder, né, a sensação de segurança, de paz no meu coração. Diz aqui: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O texto está dizendo que os meus olhos, né, eles sempre estarão me atraindo, me direcionando para aquilo que é desejo do meu coração. E Jesus, ele nos orienta a tomarmos cuidado, né, com o que os nossos olhos estão vendo, porque os nossos olhos podem gerar intimamente em nós uma ansiedade, uma angústia muito grande. Outro ponto, outro fator, né, natural que provoca a ansiedade, segundo Jesus Cristo, é o amor acentuado pelas riquezas. É quando nós concentramos as nossas vidas, nos apaixonamos pela ideia, né, de sermos ricos ou de termos mais do que nós precisamos para as nossas vidas. E o versículo 24 de Mateus capítulo 6 fala isso: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não que ter riqueza seja um mal em si mesmo, não que ser rico seja um mal em si mesmo, mas o amor às riquezas. Quando nós trocamos a fonte do nosso amor, quando a fonte do nosso amor não é Deus, não é Cristo, não é o Senhor Jesus, mas as nossas riquezas, nós nos tornamos adoecidos e fixados nessa realidade. E aí, né, tememos perder aquilo que temos. E eu acredito que isso gera uma ansiedade muito grande. O medo de perder o que já foi conquistado ou de não conquistar aquilo que se deseja conquistar. O outro fator motivador, né, da ansiedade, segundo a palavra de Jesus Cristo, é a falta de fé e confiança em Deus. Quando nós não temos fé suficiente para guiar, sustentar as nossas vidas, nós também não temos confiança em Deus. Caminhamos sempre desconfiados. Será que Deus conhece as minhas necessidades? Será que Deus vai suprir as minhas necessidades? Será que Deus tem o melhor para mim de fato? Será que eu posso confiar em Deus e entregar a minha vida a Ele? E se Ele não quiser realizar os meus planos? E se Ele não quiser que aquilo que eu penso que é melhor para mim aconteça? E a gente desconfia de Deus. A gente acaba não mantendo a confiança em Deus, acaba não descansando em Deus. Então, no versículo 30 do capítulo 6 de Mateus, até o versículo 32, assim: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Deus sabe, Jesus está dizendo aqui que o Senhor sabe, o Senhor conhece todas as nossas necessidades. Então precisamos confiar, precisamos ter fé, precisamos crer que o Senhor, Ele já tem planejado, o suficiente para as nossas vidas. Então, compreendendo, esses fatores naturais, que estão ligados, ou presentes em cada um de nós, enquanto seres humanos,
como fatores motivadores de ansiedade, nós vamos agora compreender a cura para isso. Jesus vai dar a cura. Então, o que Jesus propõe como cura espiritual para a ansiedade? A primeira coisa que Jesus propõe ainda está no versículo 19 ao versículo 21, diz assim: não acumular para si tesouros na terra, mas no céu. Jesus está dizendo que quando acumulamos tesouros na terra, caímos na tentação de vivermos presos a esse tesouro. Mas quando pensamos em edificar um tesouro no céu, encontramos paz dentro de nós. Assim, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde o ladrão escavam e roubam. Mas no céu, quando o meu tesouro, quando o seu tesouro, quando o nosso principal tesouro está em Deus, como diz o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido e eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, até o dia final. Quando o nosso tesouro está guardado em Deus, nós podemos descansar na certeza de que ninguém pode tirar o que é nosso das mãos de Deus. Então Jesus vai dizer que é preciso acumular tesouro no céu, nem que consequentemente Deus nos abençoe aqui na terra, mas o nosso principal tesouro deve estar no Senhor Jesus Cristo. O segundo princípio para a cura, segundo o capítulo 6 de Mateus, versículo 22 e 23, é manter a pureza dos olhos. Isso só acontece quando mantemos nossos olhos em Cristo. Ele fala assim, precisamos manter a pureza dos nossos olhos. Versículo 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo, e se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Manter um olhar em Cristo, um olhar purificado, ter a capacidade em Cristo de limpar o coração, de limpar os pensamentos, de limpar os sentimentos, e aí não haverá trevas em nós capazes de produzir uma ansiedade, uma angústia, um medo, uma vontade incontrolável, que vai nos levar a um desespero. Então, quando os nossos olhos são olhos em Cristo, olhos fixados em Cristo, eles iluminam os nossos corpos, iluminam os nossos corações, porque não existem trevas em Cristo. Jesus Cristo, Ele é luz e Ele tira todas as trevas, dissipa todas as trevas que existem dentro de nós e à nossa volta. Então esse é o segundo princípio, colocado por Jesus Cristo para a cura espiritual da ansiedade. Manter os olhos limpos, fixados em Jesus Cristo. O terceiro princípio, fazer a escolha de viver como servo de Deus. Por quê? Porque o servo de Deus sempre reconhece que Deus dá o suficiente. Ele sempre reconhece que Deus é fiel. O servo de Deus também sempre reconhece que, por mais que ele faça, sempre é pouco comparado ao que Deus, em Cristo Jesus, já fez. Então, quando fazemos a escolha de mantermos o princípio da fidelidade a Deus e sermos servos de Deus, automaticamente essa ansiedade ela começa a ser tratada pela ação do Espírito Santo. Porque nós passamos a aceitar o controle de Deus sobre as nossas vidas, a suficiência de Deus. Nós passamos a compreender que o que temos hoje é suficiente e que Deus sempre sabe, sempre conhece o que nós precisamos. Isso nos leva a ter um coração em paz. Nós não perdemos a paz. E quando não perdemos a paz, não nos tornamos, consequentemente, ansiosos. Sabiamente, Jesus falou isso. Jesus falou, olha, se vocês assumirem a postura, a posição de servos, sempre viverão com confiança em Deus, sabendo que Deus é um Deus da suficiência, como já falamos em outros momentos aqui. E o outro fator de cura espiritual, segundo Jesus, é compreender o verdadeiro sentido da vida. Quando nós perdemos o verdadeiro sentido da vida, olha o versículo 25 do capítulo 6 de Mateus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Quando perdemos o verdadeiro sentido da vida, nos tornamos ansiosos. E o texto diz que a vida é muito mais do que uma satisfação pessoal. Muito mais do que o que nós comemos, bebemos, nos vestimos. É muito mais.
a vida ela é muito mais. O sentido da vida, né, está na realidade de viver uma plenitude do reino através da ação do Espírito Santo. Por quê? Porque o reino de Deus, que nós vamos falar logo daqui a pouco, ele não é comida e nem bebida, né? Mas ele é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então o sentido da nossa vida não é apenas festejar, conquistar, comer, beber, mas viver a plenitude da presença de Cristo. E aí, quando o Espírito Santo domina os nossos corações, espiritualmente, eu diria, e automaticamente ele cura a nossa ansiedade, porque não há preocupação, não há mais preocupação, não há mais angústia, não há mais medo, porque o sentido da vida já não é mais conquistar, fazer, ser ou ter, mas viver uma plenitude estabelecida por Cristo através da ação do Espírito Santo. Isso gera paz e automaticamente cura para a ansiedade. E o outro ponto, o outro princípio, né, de cura espiritual, segundo Jesus, é aprender a olhar, né, para fora de nós mesmos, e não apenas para dentro do nosso quadrado de vida. Não é? E nós precisamos ampliar a nossa visão, precisamos aprender a enxergar de uma forma mais ampla, e é isso que Jesus convida os seus discípulos, e nos convidam também a fazermos, no versículo 26 até o versículo de número 30, quando ele fala assim: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. A visão de Cristo é uma visão profunda, é uma visão plena da própria existência. Ele fala, vocês precisam ampliar a visão de vocês, né? Parar de olhar, né, para o próprio umbigo, para as próprias necessidades, né, para a própria vida, e ampliar a visão. Vamos aprender, vamos ver, né, vamos analisar. Ele convida aqui, olhe para o campo, veja o que o Senhor faz com as ervas do campo, veja o que o Senhor faz com os pássaros. É o Senhor quem sustenta. Vocês valem menos do que uma erva do campo e do que um pássaro? Claro que não. Jesus Cristo se entregou por nós, Ele morreu na cruz pela minha vida e pela sua vida. Nós valemos espiritualmente muito mais para Deus do que uma erva do campo e do que pássaros, mesmo que sejam, né, coisas criadas pelo próprio Deus. Nós valemos muito mais, porque foi por nós que Jesus morreu. Não foi pelos pássaros ou pelas ervas do campo. Jesus morreu, ressuscitou por nós. Então assim, vocês valem muito mais. Jesus fala assim, se concentrem nessa verdade, para que vocês possam ter paz, para que a ansiedade não domine os vossos corações. E o último princípio aqui diz assim, buscai o reino de Deus em primeiro lugar. E nós sabemos que às vezes alteramos a ordem das coisas. Buscamos todas as coisas, né, para depois buscarmos o reino de Deus. E como já vimos aqui, o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Jesus aconselha aqui, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. A cura espiritual para a ansiedade, ela obedece a todos esses princípios colocados pelo Senhor Jesus Cristo aqui. E no último
princípio, né, de cura, ele fala, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Precisamos voltar, né, ou precisamos continuar a manter esse princípio dentro de nós. O reino de Deus, a busca pelo reino de Deus, que não é comida, não é bebida, não é realização, não é material, não é riqueza, mas é justiça, mas é paz e alegria no Espírito Santo do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe mais uma vez.